falar num evento como o Semear é inspirador, porque encontrar pessoas que ajudam jovens a transformar suas vidas, a ter melhores oportunidades, sem dúvida é transformador e inspirador para mim. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Cecília. Eu estou no segundo ano de Gestão de Negócios e Inovação na FATEC Sebrae. E eu vim aqui apresentar para vocês uma empreendedora muito especial. A admiração dela pelo economista Mohamed Yunus, que foi o ganhador do Nobel da Paz em 2006, a inspirou a fundar o Banco Pérola em 2008. Eu queria chamar ao palco a Alessandra França, fundadora do Banco Pérola. Bom, boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? O projeto, o Instituto, me inspira bastante porque eu vi nesses jovens e vejo a minha própria história, porque eu sempre fui bolsista a minha vida inteira, né? Então, eu sei como que essas coisas funcionam, né? Então, e sei também como é difícil para quem é bolsista e para quem, né, tem que batalhar pelos estudos, concluir, enfim. Então, por isso eu aceitei o convite também. Então, parabéns para os fundadores. Aí, eu acho que é uma iniciativa muito legal. Bom, aqui fala um pouquinho, né, da história do Pérola, fala um pouquinho de mim, mas como eu estou aqui, eu mesma posso contar, né? Então, a gente pode passar esse slide. Bom, gente, aqui fala um pouquinho das minhas inspirações. O que levou à criação do Banco Pérola, como é que tudo aconteceu, né, como é que eu cheguei até aqui. Né? Hoje as pessoas veem o Banco Pérola e falam, nossa, é um super case, que legal, bacana, mas não sabem o que acontece lá no dia a dia. Né? E eu posso dizer para todos vocês que tem sofrimento, tem muita batalha, mas, no final, sempre vale a pena. Então, aqui, esse é meu pai, lá no interior do estado do Paraná, sou paranaense. Meu pai era agricultor, dá para ver, né? A foto ilustra bem. E, assim como muitos brasileiros, ele resolveu ir para a cidade grande, para tentar melhores oportunidades. Eu nasci numa cidadezinha de 5.000 habitantes, então não tinha muita gente lá e também não tinha muita oportunidade. E lá, né, a única alternativa era trabalhar na roça. Então, você era boia fria ou você era fazendeiro. Então, meu pai não era fazendeiro, então, né, ele não tinha tanta oportunidade assim. Ele escolheu Sorocaba, interior do estado de São Paulo, para viver. Quem conhece Sorocaba aqui? Bastante gente, né, até porque tem bastante universidade lá. Só que ele escolheu uma comunidade carente de Sorocaba, até porque ele não tinha condições de ir para lugares melhores. Né? E lá eu fiquei até meus 15, 16 anos, já faz um bom tempo. E nesse bairro que eu morava, um projeto resolveu ensinar informática para jovens carentes. Aqui, o Projeto Pérola. Então, assim, hoje, né, muitas coincidências, né, as apresentações, o tema. E esse projeto ele tinha como objetivo dar aula de informática para jovens carentes. Eu fui uma dessas alunas. Então, tinha lá 80 vagas, na época, para jovens fazer curso de Windows, Word, Excel, etc. Eu me inscrevi, fiz o curso de 6 meses, era um curso rápido, e o melhor aluno ia ganhar uma bolsa de estudos. Então, ia receber apoio para fazer o colégio, a faculdade e a pós-graduação. E eu fui essa melhor aluna. E, assim, minha vida se transformou a partir daí. Né? Fui para um colégio melhor, então, eu tive a oportunidade de ter um colégio melhor, né, o que muitos brasileiros não têm, infelizmente. Então, quando eu vi o depoimento dos jovens que vieram aqui, me deu uma sensação de angústia. Estou até agora, sinceramente, que me remeteu a várias coisas. E, assim, só quem estudou e estuda em escola pública sabe o que é esse sentimento de angústia. Bom, fiz o colégio, mas, né, assim como muitos trouxeram aqui, eu tinha que pegar o ônibus, eu tinha que comer,
Eu tinha que me locomover até lá. Apesar de eu ganhar 100%, né, da bolsa, eu tinha que chegar até o colégio, então isso custava. Foi aí que eu comecei a trabalhar no próprio Projeto Pérola, como instrutora de informática. Então, eu trabalhava e estudava. Trabalhava para pagar meus estudos. Mas eu adorei, né? Então, assim, não posso reclamar, porque foi uma escola para mim. Eu fiquei lá durante 8 anos, nesse projeto de educação, que é bem diferente, né, do Banco Pérola. Depois eu vou explicar para vocês. O nome Banco Pérola é em homenagem mesmo ao Projeto Pérola, porque eu sou ex-aluna, e se não fosse a oportunidade que eu tive nesse projeto, com certeza eu não estaria aqui falando com vocês hoje. No Projeto Pérola, eu fiquei durante 8 anos. Fui instrutora de informática, auxiliar pedagógica, e os últimos cargos que eu ocupei nesse projeto foi na diretoria. Eu fiquei durante 4 anos na diretoria. E pude ver esse projeto crescer muito. Então, pensem vocês que nós éramos lá em 80 alunos, num bairro da periferia de Sorocaba. O projeto, nesses 8 anos, ele chegou a 25 cidades do interior do estado de São Paulo, atendeu por volta de 50 mil alunos, com cursos de informática, e apoiou indiretamente aí milhares de pessoas com acesso à tecnologia. Esse projeto, né, de 16 anos começou em 2001, lá no meu bairro, com 64 alunos. Éramos em 3 pessoas na equipe, então eu dava aula de informática, daí tinha um auxiliar pedagógico e um financeiro. Chegou a ter 300 funcionários trabalhando. E, assim, um projeto que era tocado por jovens e para jovens. Então, os melhores alunos do Projeto Pérola trabalhavam no Projeto Pérola, recebiam bolsas de estudo e, em troca, ajudavam outros jovens a se formar e a conseguir melhores oportunidades. Eu tinha 19 anos quando eu assumi a diretoria do Projeto Pérola, e eu não pretendia ficar a minha vida inteira, né, no Projeto Pérola, até porque, né, com 19 anos, fiquei lá, né, durante 8 anos. Chegou um momento que eu olhava, apesar de ser apaixonada pelo projeto, aquilo não fazia mais sentido, eu queria mais. Eu queria fazer coisas novas, eu queria desafio, e foi aí que eu conheci a Artemisia. Imagino que muita gente aqui conhece, porque é pioneira em negócios sociais no Brasil. E a Artemisia, naquele momento, ela estava fazendo um concurso de bolsa de estudos de novo, né? De novo, um concurso de bolsa de estudos na minha vida. E, assim, no Pérola eu já estava num momento de estagnação. Eu via que não tinha mais o que fazer lá, né? Então, eu já tinha vivido um crescimento gigante, eu já tinha visto muitas coisas acontecer, já tinha... Enfim, eu falei, bom, preciso de novos desafios. E existia um projeto, dentro do Projeto Pérola, chamado Escola de Talentos, que era o patinho feio de lá, né? Então, ninguém queria tocar esse projeto, porque nada funcionava. Então, assim, todos os líderes que a gente colocava para tocar o projeto desistiam, não continuavam. Ninguém queria saber da Escola de Talentos. E o que era a Escola de Talentos, né? A Escola de Talentos nada mais era que ir nas comunidades, ensinar os jovens a montar planos de negócio e empreender. Basicamente era isso. Então, a gente conseguia financiadores para apoiar os professores que iam lá nessas comunidades, mas não dava certo, não acontecia, não ia para frente, né? A gente voltava lá depois de um tempo e nada tinha acontecido. Então, de um lado, eu tinha um projeto aqui de educação digital que bombava, que tinha milhares de pessoas, que tinha sucesso, e, de outro lado, eu tinha um projeto que era o patinho feio da instituição, que ninguém queria tocar, ninguém queria fazer. E, assim, eu acreditava muito nesse projeto específico, né? Por quê? Depois eu fui entender um pouco mais a fundo, né? Meus pais, por exemplo, quando eles escolheram Sorocaba, né,
meus pais têm até a 4ª série, né? Não sei se é assim mais que se fala, né? Mudou tudo agora, tem que ficar se atualizando, né? Mas eles tinham até a 4ª série, eles não tiveram acesso à educação. Então, o que eles foram fazer em Sorocaba? Trabalhar na indústria e empreender. Então, minha mãe se tornou costureira. Depois de um tempo que meu pai trabalhou na indústria, como muitos brasileiros, principalmente agora, né, que a gente está num momento de crise, foi mandado embora, recebeu lá o fundo de garantia, comprou um caminhão e virou empreendedor. Então, eu vi, desde pequena, né, meus pais empreendendo e com muita dificuldade para empreender, e aquele sofrimento, e, enfim, todo aquele processo. E eu falei, bom, tem que dar certo nesse projeto, porque eu vejo isso na minha casa, e se eles tivessem mais apoio, eles poderiam ir muito mais longe. Daí eu falei, bom, a Artemisia está fazendo um concurso, eu vou me inscrever com esse projeto. Eu vou fazer esse projeto, eu vou levar esse projeto para a Artemisia, daqui esse projeto que eu acredito, equipe, né? Vou lá tentar ver o que acontece com esse projeto. E pensei assim, ou vai ou racha, ou esse projeto que a gente está tentando fazer tem 2, 3 anos, acontece agora, ou não. Vamos lá, vamos colocar esse projeto na berlinda, né? Quando eu tinha 16 anos, eu li o livro do Muhammad Yunus, né, e aquilo me encantou. Só que, naquele momento que eu me inscrevi no concurso da Artemisia, eu não tinha ainda a noção de quanto que aquele livro tinha me impactado. Eu ainda não tinha caído a ficha, literalmente, né, de quanto que aquilo tinha me impactado. E eu não tinha a intenção e nem a vontade, naquele momento, de criar um banco, né, de criar uma instituição de crédito, né, nem passava pela minha cabeça. Mas aquilo ficou. Eu me encantei com o fato do Muhammad Yunus fazer muito com pouco. Eu falei, nossa, ele com tão pouco dinheiro, e num país com tantas dificuldades, né, como o dele, né, como o Bangladesh, como é que ele conseguiu fazer uma coisa tão impressionante, né? Falei, bem, se ele faz aqui, faz lá, alguém pode fazer aqui, né? E fui para a Artemisia. O processo seletivo da Artemisia era um processo seletivo longo, era um processo de 1 ano. Então, eu cheguei lá, tinha 200 competidores, eu sempre fui uma pessoa tímida, ainda sou, apesar de estar aqui falando com vocês, é muito treino, né, e eu sempre fico nervosa, né, não tem um dia que eu não fique. Então, eu falei milhares de vezes já para muita gente, e eu sempre fico tímida. O meu marido está ali, né, ele sabe disso, que eu sou uma tímida nata. Eu falei, caramba, como é que... Né? Tinha 200 pessoas, eu falei, como que a Artemisia vai me escolher aqui no meio de tanta gente? Eu falei, bom, eu vou ter que tomar coragem em algum momento nesse processo seletivo e falar alguma coisa. Daí, fizeram uma pergunta que eu nem me lembro qual, porque eu não sei o que eu respondi até hoje. Mas perguntaram um negócio lá, eu levantei, respondi, bom, me viram. E assim eu fui passando pelos processos, e no final de 1 ano eu acabei ganhando esse concurso, né, da Artemisia. E recebi um prêmio, que na época era de R$40 mil, para começar o meu projeto. Só que no meio do processo seletivo, eu percebi que a escola de talentos não dava certo porque não tinha dinheiro. Então, não adiantava a gente ir lá ensinar para os empreendedores a montar plano de negócio se faltava dinheiro. E, assim, no meio familiar desses empreendedores, não tinha ninguém para financiá-los. Então, os pais não tinham recurso. Os parentes também não. Então, quem que ia dar um crédito para esse jovem ou para esse empreendedor que nunca tinha empreendido ou que mal passava pela porta giratória de um banco por diversos motivos, seja por acanhamento, seja por, enfim, negativação, seja por simplesmente achar que aquilo não é para ele, né? Então, por isso não dava certo. Então, a ideia que eu apresentei na banca examinadora da Artemisia já foi a ideia do Banco Pérola. Eu falei, bom, precisa de educação, sim, educação é fundamental. Educação financeira, saber fazer um business plan, mas se não tiver ninguém para pôr o dinheiro, como é que esse negócio sobrevive? Sendo que esse público não é atendido pelo sistema financeiro tradicional. Falei, então, vamos criar um banco, vamos criar uma instituição de crédito, né, para dar crédito para as pessoas da base da pirâmide.
parece simples, né? Eu achava que era simples, mas eu não entendia, né, ao certo o quão difícil era ainda. E foi ótimo, porque senão eu não tinha começado, né? Então, lá em 2010, eu recebi a premiação. Naquele momento, eu tinha feito uma faculdade de marketing para trabalhar a minha timidez, porque eu tinha como primeira opção engenharia elétrica, que era para não ver ninguém mesmo, ficar ali atrás do computador. Então, um dos meus mentores falou: Alessandra, você precisa fazer marketing, você precisa, né, se você quer ter sucesso, se você quer, né, conseguir investidores, você precisa chegar e conversar com eles, né, falar com eles. Então, eu fui fazer marketing justamente para trabalhar a minha timidez e a minha dificuldade de apresentação, de colocação, etc. Depois, eu fiz gestão de pessoas. Então, naquele momento, eu tinha uma faculdade de marketing, um MBA em gestão de pessoas, e estava falando de montar uma instituição de crédito, né? Ou seja, o background aí não colaborou naquele momento. E eu convidei uma amiga para iniciar no banco junto comigo, psicóloga. Então, depois de um tempo, eu entendi que isso fez toda a diferença, né? Mas a gente penou um pouquinho, né, no contexto financeiro. Bom, o que a gente pensou, né? Em 2010, a gente começa a atuação, nasce o Banco Pérola, instituição de crédito para a base da pirâmide, especialmente jovens. Então, a gente não atende só jovem, mas a gente se especializou no público jovem e jovem de primeiro negócio. Então, a gente falou, bom, vamos pegar esse dinheiro, vamos emprestar para os jovens que estão começando, né, e que têm aí um plano de negócio, ou seja, se a gente fosse da área financeira, jamais a gente teria emprestado dinheiro para jovem que está começando. Porque se a gente fosse colocar num rating ou no score, a nota seria tão baixa pelo risco, né, que a gente não teria começado. Mas, surpreendentemente, a gente teve um resultado muito interessante no primeiro ano. Então, aqueles R$40 mil que a gente ganhou, a gente emprestou, retornou 44, a gente conseguiu novos apoiadores. No segundo ano, deixa eu ver se tem os números aqui, aqui é a Adriene. Ó. No segundo ano, a gente emprestou R$138 mil, com apoio de outros apoiadores, a nossa inadimplência continuava baixa, daí, no terceiro ano, a gente chegou aí a 800, depois, enfim, a gente chegou a 5 milhões, aproximadamente, destinado ao público jovem, né? Então, a gente está batendo esse ano, mais ou menos, uns R$5 milhões que a gente destinou para o público jovem. Voltando aqui é a Adriene, é o currículo dela ali, né? Ela é psicóloga. A gente depois foi fazer finanças na FGV, conceituada. Então, assim, tem lá, a gente fez junto, inclusive, né? Uma para apoiar a outra na dificuldade. Só que a gente percebeu, né, com o tempo, que não era só selecionar as pessoas, que a gente estava entrando no mercado financeiro. E a gente estava liderando muito jovem, porque a Adriane é um ano mais nova que eu tenho 30 anos, tá? A Adriane tem 29. Estava liderando uma organização que precisava de muito dinheiro para poder se manter. Então, se a gente começou com R$40 mil, para conseguir os 5 milhões para a gente emprestar para esse público não foi nada fácil, mas a gente percebeu que 5 milhões no mercado de crédito também não é nada. Então, a gente falou, bom, como é que a gente faz, então, para poder ter funding sempre, ter dinheiro para emprestar? Como é que a gente faz para porque é um mercado totalmente regulado, né? Então, a gente começou como OCIP creditícia, que fica vinculado ao Ministério da Justiça e ao Ministério do Trabalho, né? Mas, para poder captar recursos, a gente tinha obrigatoriamente que se vincular à CVM. Então, assim, não tinha outro jeito para a gente fazer captação pública. Mas imaginem vocês, criar um fundo de investimento para fazer microcrédito. Os fundos que começaram com muito dinheiro, com muito apoio, e a gente ali, pequenininho, no interior do estado de São Paulo, né? E querendo criar um fundo de investimento. Mas a gente, né, com a mesma inocência que a gente criou o Pérola, o CIP, a gente começou a estudar
para criar um fundo de investimento para que os investidores que se interessassem em apoiar esse tipo de empreendedor pusessem o seu dinheiro lá e a gente emprestasse para esses empreendedores e os empreendedores devolveriam direto para esse investidor, né? E tem 3 anos que a gente começou a estudar. Foi 1 ano de estudo e 2 anos para aprovação na CVM. E a gente conseguiu. Então, hoje, o Pérola se transformou num ecossistema de microfinanças, né? E a gente conseguiu aprovar o primeiro fundo de investimento de microcrédito no Brasil, com muito pouco recurso. Então, a gente começou com R$200 mil, o fundo de investimento, que, para um fundo de investimento, não é nada. Para mim, é muito dinheiro, mas, para um fundo de investimento, não é absolutamente nada. Porque um fundo de investimento, para se manter e parar em pé, com os custos fixos que ele tem, é, no mínimo, R$10 milhões. Daí vocês me perguntam, como é que vocês conseguiram aprovar, então, um nanico dentro da Comissão de Valores Imobiliários, né? Porque a gente teve muito apoio, muita gente que acreditou, muita gente que trabalhou de graça, né? Até hoje, né, o fundo ele fez uma emissão de 15 milhões, que para a gente é um caminhão de dinheiro para emprestar para esse público, mas que ainda para um fundo de investimento não é quase nada. Né? Mas ainda hoje existem muitas pessoas que trabalham de graça e que acreditam, assim como o Instituto, assim como em muitas iniciativas. Né? Então, se não fosse pelo trabalho de muita gente, com certeza, isso não pararia em pé. E, falando de funding, né, a gente desenvolveu o Fundo Pérola, né, que é um FDIC, que é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Mas ainda falta muito no nosso setor. Então, quando a gente entrou, a gente não achava mesmo, sinceramente, que faltava tanta coisa. A gente percebeu que faltava dinheiro, faltava gente com talento para trabalhar e que topasse comunidade, porque não é todo mundo que topa a comunidade. Vamos pensar aqui, fazer um exercício mental. Né? Quando você imagina uma pessoa de sucesso, né, você não vai imaginar ela andando de tênis e camiseta com sol na cabeça e chuva, às vezes, na comunidade. Né? Você vai imaginar alguém num escritório, né? Terno e gravata, ar-condicionado. Então, o nosso setor ele carece de pessoas, não só que têm talento para isso, mas que queiram trabalhar com comunidades, que queiram ver situações difíceis. Né? Então, a gente percebeu que faltava dinheiro, faltava pessoa, faltava regulamentação, faltava praticamente tudo. Então, a gente tinha resolvido apenas um item que faltava do nosso setor. Agora, a gente tem dinheiro. Só que, olha que incongruência. Né? A gente era uma organização, se a gente olhar aqui os números, né, que tinha emprestado, antes do fundo, R$3 milhões, tá? Que é nada, de novo, para o mercado financeiro. E a gente conseguiu aprovar um FDIC especializado na base da pirâmide, que tinha lá uma emissão de R$15 milhões, e que, com esse dinheiro, dá para emprestar 50, para uma organização que tinha 5 pessoas trabalhando. Né? Então, assim, ou seja, a gente não tinha capacidade de distribuir esse dinheiro. Porque um agente de crédito ele consegue atender até 200 empreendedores, que eu já acho gente pra caramba, né? E a gente estava falando que o Pérola tinha eu, a Adriane, e mais 3 para distribuir. E, de uma certa forma, isso foi aprovado de maneira inédita. Eu falei, mas e agora? Como é que a gente faz para escalar? Porque a gente também estava nas costas com 2 pesos. O peso da distribuição desse dinheiro e o peso de ser o primeiro do setor. Ou seja, se a gente falha, isso fecha portas para as próximas pessoas que iriam tentar. Né? Então, a gente falou, bom, não foi fácil, eu estou contando agora que passou, mas a gente chorou muito. A gente chorou primeiro de alegria, depois de medo, de frustração e de tudo. Né? O Eduardo está fazendo assim, porque ele, coitado. Chega em casa, está tudo bem, tá, e chora. Bom, daí a gente pensou, se isso aconteceu com a gente, é porque a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Ninguém recebe um desafio desse para não fazer nada. E, no ano passado, a gente começou a pensar em como escalar. Né? Então, a gente
pensou numa instituição financeira formal dentro do Banco Central, a gente pensou numa empresa, pensou em uma série de coisas. E, assim, é bem fresquinha essa novidade, né? A gente conseguiu chegar num modelo. Então, tem 6 meses aí que a gente vem se debruçando sobre esse desafio de como levar esse dinheiro para as pessoas que precisam, e a gente está montando agora uma confederação das organizações de microcrédito. Então, a partir da semana que vem, a gente vai ter crédito no Maranhão, na Paraíba, no estado de São Paulo, em Brasília. Então, por quê? Porque a gente percebeu que o Pérola, né, tinha conseguido algo que nenhuma organização de microcrédito tinha conseguido ainda. Não porque elas não são boas, pelo contrário, elas são tão boas no que elas fazem que elas não tiveram tempo para pensar no que elas precisavam. E como a gente era muito pequeno, e nem adiantava a gente ir para a BNDES, etc., conseguir recursos, porque a gente não ia conseguir, porque a gente não tinha tempo de existência, a gente não tinha tamanho suficiente, nem balanço, nem nada, a gente acabou se concentrando na solução, a gente acabou se concentrando no modelo de negócio. E, de repente, a gente percebeu que a gente tinha um modelo que era útil não só para a gente, pequenininho, lá do interior do estado de São Paulo, mas que era importante também para outras OCIPs, lá no Nordeste, no sul do país, no interior do Maranhão, que precisavam de dinheiro tanto quanto a gente, que já tem uma história aí de 30, 40 anos de luta mesmo, de fazer muito com pouco, de batalhar por dinheiro, de trabalhar com uma rentabilidade quase que milagrosa para pagar as contas. E a gente pensou, bom, vamos trazer mais gente, vamos trazer mais organizações para que elas possam também, assim como a gente aqui no interior do estado de São Paulo, usufruir desse recurso. E 2016, né, apesar de ser um ano bastante difícil, né, e com muita crise, aí, a gente está sentindo também, os nossos empreendedores estão, assim, alguns em situações calamitosas, né, a gente está se fortalecendo através dessa confederação de microcrédito, né. Então, a partir da semana que vem, a gente consegue essa distribuição em vários estados aí do país através desse fundo de investimento, que nasceu da ideia de 2 maluquinhas, né, 2 jovens de 24 anos na época, que nem sonhavam e nem imaginavam que iam conseguir a aprovação de um fundo de investimentos na CVM um dia, e que esse fundo poderia ser utilizado para outras organizações, né. E, assim, como eu sei que aqui tem muita gente, aqui alguns nossos números, né, antes desse processo de confederação, a gente, né, trabalha com pessoas de até 3 salários mínimos, 73% são mulheres, então, assim, 3,8 milhões até o final do ano, a gente chegou a 5 nesses últimos meses. Formalização dos negócios, então, a gente começa com empreendedores informais, e eles vão se formalizando durante o processo, o que para a gente é um bom resultado. A inadimplência que a gente encerrou o ano, mas que não é a que a gente está hoje, porque os empreendedores estão passando por inúmeras dificuldades, né. Então, tudo isso que a gente está vendo na TV, nas mídias sociais, a gente está vendo face to face, né, com os nossos empreendedores. Então, assim, está tendo muita gente que, infelizmente, está perdendo renda, está perdendo emprego, enfim. E, para esses empreendedores, a gente está criando até um projeto de apoio agora para que eles não desistam, né, não desistam, inclusive, de coisas vitais, né. Então, a gente está olhando um pouco mais para esse lado agora, até porque a gente criou o Pérola com um intuito social, né. A gente, sim, precisa de dinheiro para se manter, a gente precisa de sustentabilidade, mas se a gente não fizer o que a gente tem que fazer, que é o lado social, o negócio também não se sustenta. Aqui, missão, visão, valores, né, então, que não poderiam ser diferentes. Então, tem juventude, tem oportunidade, principalmente. Então, da mesma forma que eu tive a oportunidade, eu gostaria de levar a oportunidade para essas pessoas, que, com oportunidade, eu acredito que todo mundo consegue, né. Então, a bolsa de estudos, para mim, as inúmeras bolsas de estudos que eu recebi na minha vida foram oportunidades que eu tive. Ninguém foi lá estudar para mim, eu que tive que estudar e batalhar minhas notas, mas, um dia, um empresário lá do interior do estado de São Paulo resolveu, né, dar oportunidade para alguns jovens, e um desses jovens era eu, né, e eu consegui aproveitar essa oportunidade, e hoje eu posso levar a oportunidade para outras pessoas.
são os nossos produtos. Então, a gente tem o crédito para o empreendedor, a gente tem crédito hoje para a moradia, né? Então, mas para pequenas reformas não estruturais, então não é o crédito para comprar a casa, porque a gente trabalha num ticket muito pequeno, então a média de empréstimos que a gente faz hoje é de R$2.000. E a gente tem aprovado no nosso regulamento na CVM, a gente não opera ainda, mas um crédito para a educação. Então, educação profissionalizante ou educação superior. Então, a gente conseguiu aprovar no nosso regulamento da CVM esses 3 produtos. Então, hoje, se a gente quiser operar diretamente ou apoiar outras organizações que trabalhem com esse tipo de produto, a gente consegue. Aqui a atuação do Pérola, né? Mas agora, com essa confederação, a gente consegue chegar aí no Brasil todo. Aqui alguns números do mercado de Sorocaba. Então, a gente é uma cidade de 700 mil habitantes. Então, tem lá, se tiver 1% de empreendedores, a gente tem aí um número de 3.000 potenciais clientes. E, assim, e é interessante, porque, até fazendo uma reflexão aqui e agora, né, a gente chegou nesse número esse ano, de 3.000 impactados, né, em Sorocaba. Ou seja, estava na hora mesmo da gente ir para outros lugares. Aqui os números que eu já mostrei para vocês, do crescimento do Pérola, e, se Deus quiser, esse ano a gente vai conseguir, né, crescer mais. Aqui um número de negócios apoiados. Então, cada negócio a gente tem aí 4 pessoas envolvidas, e a gente chegou agora a 800 negócios nesses últimos tempos. O fundo deu uma alavancagem muito grande para nós, porque antes a gente conseguia uma doação e emprestava. Conseguia uma doação e emprestava. A gente não tinha dinheiro todos os dias no caixa. Então, hoje a gente tem. Então, a gente conseguiu atender aí os 3.000 indiretos, né, dentro das famílias que a gente elenca, bem rapidamente com o fundo de investimentos. Aqui o mercado do interior do estado de São Paulo. Né, então, só que tem uma coisa, né, que aconteceu esse ano que fez com que a gente parasse um pouco de olhar para esse mercado. Uma questão bem interessante, apesar de perigosa. Né? A gente percebeu, na prática, que o interior do estado de São Paulo, apesar de parecer tranquilo, né, é um mercado que tem muita agiotagem. Né? Então, tem muita agiotagem. A gente recebeu 2 ameaças esse ano para parar de operar. Então, a gente tem uma longa vida pela frente, ninguém quer morrer, nem nada, tem família. Né? Então, a gente também, depois de 2, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Né? Então, assim, a gente vai dar um tempo na segunda. Né? Então, a gente percebeu que o interior do estado de São Paulo concentra os líderes de facções muito perigosas. E esses líderes, eles descobriram que traficar é legal, mas usar o dinheiro de crédito, de agiotagem, é mais legal ainda, e rentabiliza o negócio, ele lava esse dinheiro. Então, a gente acaba sendo, muitas vezes, né, pedra no sapato dessas pessoas, porque a gente acaba tirando dele não só o cliente, mas também, e o que é mais importante para ele, é onde ele lava esse dinheiro. Né? Então, depois a gente volta, quando a gente estiver mais forte, né, e, enfim, a gente decidiu, por hora, ficar só em Sorocaba e não adentrar nesses outros mercados, justamente por segurança. Aqui alguns dos nossos parceiros. E, dentro do fundo, a gente tem vários investidores super bacana que a gente acaba sendo a ponte, porque, de um lado, a gente tem um investidor qualificado dentro da CVM, ou seja, que tem recurso abundante, e, de outro, a gente tem os empreendedores lá do interior do Maranhão, que não tem quase nada. Então, a gente consegue fazer a ponte entre esses 2 mundos. Aqui um pouquinho da linha do tempo. A gente recebeu bastante premiação nesses anos, né, de trabalho. E essas premiações, elas foram muito importantes para nós, porque elas trouxeram recursos para que a gente pudesse existir. Né? Então, assim, foram bem importantes, até antes da criação do fundo. Né? E, apesar de hoje, né, a gente olhar e ver que o fundo está funcionando e que tem dinheiro disponível, ainda não é fácil.
né? Porque a gente ainda, se antes a gente era nada, hoje a gente é um nanico dentro do mercado financeiro, né? Então, a gente sabe que ainda tem muito o que ser feito e tem muita batalha, né? Tem muito o que fazer ainda, né? E é isso, gente. Obrigada. Esses são os contatos do Pérola, né? Quem quiser conhecer, né? Quem quiser entrar em contato, a gente está à disposição, né? Talvez a gente não consiga atender tão rapidamente, mas a gente sempre tenta atender todo mundo que nos procura. E é isso. Obrigada mais uma vez.